nos ensina a partir desta nova série que estaremos iniciando hoje. Nos dá, Senhor, um coração ensinável, um coração pronto para aprender, disposto a praticar as Tuas verdades. Traz consolo, traz entendimento, traz, ó Deus, grande alegria ao Teu povo a partir das verdades eternas. Nós pedimos que o Senhor cresça, que o pastor diminua, em nome de Jesus. Amém. Recentemente, ouvi a história de uma mulher chamada Soraya, uma missionária muito dedicada à obra do nosso Deus. Esta missionária se dedicou durante alguns anos no trabalho de evangelismo aqui na América Latina, e ela teve a oportunidade de levar várias pessoas ao altar do Senhor Jesus, aos pés de Cristo. Deus usou essa mulher para salvar muitas pessoas. Ela era uma missionária solteira e ela sempre orava para que Deus levantasse alguém para ajudar com sua solidão. Mas ela orava para que seu marido, caso Deus concedesse, fosse um servo do Senhor, alguém que fosse ajudá-la na obra, que fosse somar com a visão que ela já tinha. Certo dia ela conheceu um rapaz chamado Thomas, um seminarista. Aos olhos de todos, alguém muito dedicado, com um excelente testemunho por parte dos professores, por parte dos amigos. Após alguma conversa com Thomas, Soraya se apaixonou por ele. Ela vibrava com o zelo que Thomas evidenciava, a sua dedicação, o amor que ele evidenciava pela palavra de Deus. Todos falavam muito bem dele e ela conseguia ver isto nas obras dele, na vida dele. Após alguns meses de relacionamento, de muita oração, eles casaram. E o que aconteceu logo na lua de mel? Thomas se mostrou na lua de mel um maníaco. Ele violentou Soraya no primeiro momento que teve com ela. Ele bateu em Soraya e a estuprou. Soraya entra em choque, completamente perdida, perplexa com tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. Ela não sabia o que fazer e o medo que ela estava de Thomas fez com que ela não contasse nada para ninguém. Thomas começou a se mostrar, a partir daquele momento, uma outra pessoa, um monstro na vida de Soraya. Ele começa a revelar um lado encoberto no caráter e na vida dele. Thomas se mostra um lunático, alguém extremamente metódico, exigente, legalista, e que transformou a vida de Soraya numa verdadeira prisão de angústia, de sofrimento e de dor. Ela começa a conhecer o lado cruel de Thomas a partir desse relacionamento. Soraya engravidou e a situação dela com Thomas só piorava. Agora Soraya entendia que precisava defender a própria vida e a vida da criança. Thomas conheceu alguns amigos no trabalho e começou a beber, se tornou um alcoólatra. E a situação começou a piorar. Soraya não consegue mais servir a Deus na obra missionária como ela fazia, com tanto amor, com tanto zelo. Ela começou a definhar espiritualmente. Ela estava decepcionada, ela estava frustrada e ela começou a se perguntar: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu este casamento? Eu orei tanto. Eu pedi tanto ao Senhor, um servo de Deus, que somasse forças na obra. Por que o Senhor permitiu? Por que Thomas na minha vida? Eu já não posso mais te servir, eu já não tenho mais alegria em trabalhar para o Senhor. Todo o meu ministério foi por água abaixo. Soraya abandonou o ministério. E ela
viveu com Thomas por aproximadamente 20 anos de um verdadeiro inferno. Thomas batia em Soraya sempre que chegava embriagado em casa. Thomas largou a igreja, largou a Bíblia e começou também a maltratar seu filho. Quando esse filho cresce, ele cresce revoltado com o pai, cresce querendo uma oportunidade para lançar tudo na cara do pai. Um dia, ele chega em casa e vê Thomas batendo na sua mãe, Soraya. E o que ele faz? Ele mata o pai e depois se mata, logo em seguida. Como aconselhar Soraya? Como lidar com esse tipo de dor, com esse tipo de situação na vida de uma serva fiel do Senhor? Ao nos deparar com uma história tão forte, tão incisiva, de dor, de estupro, de assassinato, a nossa tendência é olhar para essa história de Soraya e tentar de alguma forma racionalizar toda a questão, tentar entender cada detalhe do problema do sofrimento. Nós somos rápidos e até acostumados a tentar buscar um pecado na vida de alguém que explique o problema que ela está passando. Será que Soraya não tinha um pecado oculto? O que estava acontecendo na vida de Soraya para que Deus permitisse que ela passasse por toda aquela situação? Nós achamos que existe algo encoberto e que simplesmente ela está pagando por aquilo que ela fez. Não é possível que Soraya fosse uma missionária tão dedicada e passasse por uma dificuldade tão grande, a ponto de passar 20 anos de um casamento terrível e também perder seu filho e seu esposo em um só dia numa tragédia. Ela pelo menos deveria ter percebido que existia alguma coisa errada na vida de Thomas. Logo nós pensamos, como ela não pôde notar nada na vida daquele homem? Tinha alguma coisa errada na vida dele. Um adepto do espiritismo, diante de uma situação como esta, diria: trata-se da lei do karma. Não tem explicações, humanamente falando, e é por isso que o espiritismo é tão atraente, porque em muitos momentos o espiritismo não busca uma resposta neste mundo, nas nossas situações. Ele busca uma resposta em outro lugar, ele busca uma resposta em outra encarnação. Soraya não tinha como saber que Thomas era daquele jeito, que ele agiria com tanta crueldade. Assim um espírita diria: ela estava sofrendo simplesmente por conta dos pecados da encarnação passada. Ela estava simplesmente purgando os pecados de uma outra vida. Esta é uma explicação para a situação de Soraya a partir do espiritismo. Note que estas explicações, racionalizações, são tentativas nossas, tentativas humanas de satisfazer a nossa mente inquieta diante da dor, diante do sofrimento. É a nossa tentativa de responder o porquê diante do grande desafio e da grande tragédia. Quando a dor se mostra inexplicável, quando tudo ao nosso redor parece até mesmo injusto, nós logo buscamos algum detalhe, alguma explicação para que a nossa mente e o nosso coração possa sossegar. Nós sempre achamos que deve ter uma razão clara, acessível para tudo. Basta que nós venhamos a refletir, parar, pensar, lembrar, e nós desvendaremos o mistério do sofrimento e da dor que estamos passando e conseguiremos então aconselhar Soraya. Nós somos frutos de uma era moderna, e o modernismo acreditava que basta uma metodologia correta e nós acharemos todas as verdades.
é a partir do modernismo que nós falamos de um homem chamado Francis Bacon, um homem que inventou a metodologia do trabalho científico, e nós conseguimos agora entender o mundo a partir de uma metodologia, através de uma pesquisa. E nós muitas das vezes acreditamos que podemos entender cada sofrimento, cada dor, cada tribulação, a partir daquilo que conseguimos pesquisar, a partir daquilo que conseguimos descobrir na vida das pessoas. E partimos desse ponto e começamos a buscar qualquer pista, qualquer indício, para que nós possamos explicar a dor e o sofrimento. Esta é basicamente a estratégia da psicologia, diante do sofrimento, diante da dor, do trauma, do mal. A psicologia normalmente busca um evento, busca algo ou alguém do passado para explicar os traumas e as lutas do presente. É fato que aquilo que nós vivemos e passamos tem as suas marcas e a sua carga na nossa vida, mas muitas das vezes não explicam os sofrimentos e as dores do presente, não explicam uma tragédia, um acidente que nós passamos no presente. Achar uma explicação para tudo que acontece em nossas vidas, é um desejo do homem para que nós possamos respirar tranquilos, para que nós possamos ficar sossegados. Nós almejamos afirmar: agora eu entendi o que está acontecendo, finalmente eu sei o porquê dessa situação. Perceba que uma das nossas maiores dificuldades em conviver com o sofrimento é porque muitas das vezes o sofrimento se mostra inexplicável. Uma das grandes lutas nossas é porque nós não conseguimos entender cada detalhe daquilo que acontece em nossas vidas, não conseguimos explicar as tragédias, não conseguimos explicar algumas mortes, não conseguimos explicar alguns acidentes, mesmo tendo uma vida de fidelidade a Deus, nós não conseguimos explicar todas as questões, e isto acaba nos maltratando muito. A vida às vezes parece tão injusta para quem é estéril, para uma mulher, para um homem que não pode ter filhos. Como explicar alguém que não pode ter filhos, que tem suas limitações físicas, uma outra encarnação? Para quem nasce com deficiência, como explicar? Como trazer explicações coerentes, honestas, para quem passa por situações que nós não conseguimos de fato entender? Talvez você já tenha passado por alguma situação que você não conseguiu entender, que você olha para tudo aquilo e você diz: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? O que o Senhor quer com tudo isso? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto diante deste mal que eu estou passando? A pergunta que muitos se fazem diante da tribulação, da dificuldade, é: quem pecou? Nós normalmente buscamos a causa de um mal, e é natural e humano tentarmos associar sempre uma tragédia a um pecado. Se acontece algo, logo é porque alguém pecou, logo é porque alguém está em desobediência a Deus. Mas nem sempre esta lógica funciona. Às vezes nós estamos em fidelidade plena a Deus, somos servos fiéis do Senhor, e mesmo assim passamos por lutas e por grandes dificuldades. Quem pecou? É a pergunta que Jesus tem que responder diante de um cego de nascença. Jesus se depara com um cego, e as pessoas ao seu redor têm uma pergunta e só uma: quem pecou para que ele nascesse assim? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ver a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Caminhando Jesus
viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Não há pecado na outra encarnação na vida dele. Não foram os pais dele que pecaram, mas as obras de Deus devem se revelar, se manifestar na vida dele. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, há um plano de Deus para a vida deste homem, por isso ele nasceu assim. Mas como nós podemos saber dos detalhes? Como nós podemos exatamente racionalizar o porquê este homem nasceu cego, nasceu com este problema nos olhos? Note a lógica dos discípulos. Muitas vezes também é a nossa lógica. Acontece algo de errado e nós logo perguntamos: quem pecou? Deve ter alguma desgraça, deve ter algum pecado oculto na vida desta pessoa para que ela esteja passando por tudo isso. Não é possível que ela esteja passando por tudo isto com uma vida de justiça, com uma vida de honestidade. Nós só precisamos saber quem pecou, Senhor, porque alguém pecou. Nota que eles partem nesse ponto: alguém pecou. Nós só precisamos saber quem pecou neste caso específico. E Jesus responde: esta enfermidade, esta cegueira não é resultado de pecado, mas visa manifestar a obra de Deus. Nós temos um plano de Deus que invade a terra. Nós temos um Deus que nós chamamos de imanente, porque ele acaba interagindo com a sua criação. E muitas das coisas que nós não conseguimos entender e explicar fazem parte de um plano oculto de Deus, daquilo que pertence somente à própria mente do Senhor, à soberania de Deus. Nós temos outros casos, como este, de algo que aconteceu, mas que não é explicável, ou se explica a partir dos céus, a partir de Deus e não a partir da terra. Avance o Evangelho de João para o capítulo 11. Nós temos a famosa história agora da ressurreição de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, diz o seguinte, o texto: estava enfermo, doente, Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esta enfermidade de Lázaro não é para a morte. O que é interessante é que Lázaro morreu. Não é para a morte, mas Lázaro morreu. O que significa que Lázaro não permaneceria na morte. Deus evidenciaria o seu poder, evidenciaria a sua glória, porque ele ressuscitaria Lázaro. Então nota o plano de Deus invadindo as nossas vidas. Um homem morreu e aquela morte traria glória a Deus. Como saber desses detalhes? Como saber que uma morte glorifica a Deus? Como saber que uma enfermidade faz parte de um plano para trazer honra, trazer glória a Deus? As nossas mentes não conseguem captar esta verdade. Nós normalmente buscamos pistas ao nosso redor, no nosso mundo, para explicar o sofrimento, as enfermidades, as mortes. Mas o que nós estamos vendo é que muitos sofrimentos
dilemas, tribulações escapam da nossa mente, porque na realidade não nos foi revelado o propósito de Deus, não nos foi revelado o que Deus queria com cada uma dessas situações. Lázaro estava doente, Jesus foi informado da situação e ele resolve ampliar a visão dos seus discípulos, ser glorificado. Ele mostra então que aquela enfermidade glorificaria a Deus. Você já pensou desta forma? Você tem pensado desta maneira ao lidar com a tribulação, com as dificuldades, com o sofrimento? Há doenças que aparecem, se mostram para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. Você já parou para pensar nisso? Isso significa que não podemos cair no erro de tentar compreender e entender todos os detalhes de uma doença e de uma morte. Nós não conseguiremos explicar todo o sofrimento, não conseguiremos explicar a causa e a razão de toda dor, porque algumas situações escapam às nossas mentes finitas. Muitos eventos dolorosos e trágicos deste mundo não podem ser explicados humanamente falando. Precisamos entender os bastidores celestiais. Precisaríamos ter acesso ao plano de Deus, à obra de Deus, entender o que está acontecendo em uma outra esfera, além dos nossos olhos físicos. Precisaríamos que Deus revelasse esse plano para nós, mas muitas das vezes Ele não nos revela. E como nós sempre ficamos, ou muitas das vezes ficamos sem entender o que acontece, porque faz parte de um plano de Deus, de um entendimento restrito a Deus, nós acabamos frustrados, perplexos, em busca de uma explicação. Dar explicação redondinha para tudo na vida é um grande risco, um grande erro. Tentar entender e explicar cada detalhe da nossa vida nos leva muitas das vezes à decepção e à tristeza. Temos que ter muito cuidado como nós enxergamos as situações, como nós enxergamos o problema e a tragédia na vida dos outros. Temos que ter cuidado com os nossos julgamentos. Não temos a permissão de afirmar, de asseverar que alguém está sofrendo por conta de algo se nós de fato não sabemos. Não podemos dizer que alguém está com câncer porque desobedeceram a Deus se nós de fato não sabemos, se Deus não nos revelou os bastidores de todas as situações e questões. Muitas vezes sofremos por resultado do nosso pecado, mas outras vezes nós não temos como saber, nós não entenderemos, nós não saberemos explicar. E nós precisamos reconhecer a nossa limitação diante do sofrimento, diante da tribulação. Devemos ser prudentes no julgar, prudentes no tentar entender todas as questões, prudentes no falar. Não podemos cair no mesmo erro dos amigos de Jó. Nós estamos iniciando uma série para falar a respeito do sofrimento do justo. O justo, o reto, o íntegro, às vezes sofre, padece, e nós não conseguimos entender todos os detalhes, a não ser a partir da revelação de um cenário, de um bastidor celestial. O livro de Jó é um livro intrigante, um livro importante, um livro que certamente nos desafia pelas verdades fortes, pela cor do livro, um livro com tom bem forte, bem pesado, um livro às vezes amargo até determinado ponto da obra. Nós vamos falar um pouco sobre o sofrimento do justo Jó. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Nós iremos iniciar esta série de mensagens a partir deste livro. Jó, capítulo 1. Hoje é a mensagem introdutória. Vamos apenas nos deparar com algumas informações importantes para construir todas as verdades que queremos. Livro de Jó,
capítulo 1, a partir do versículo 1. Você vai para Salmos, volta um pouquinho, já chega em Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos começar tratando dessa rica história, deste homem, desta família, na realidade, a partir do entendimento do problema do mal, da tribulação que vai acometer esta família. Trata-se do drama de um servo de Deus sofredor. Nós estamos apenas no início, é a introdução aqui do livro, um livro importante, um livro muito vivo. O livro de Jó, ele vai de encontro à famosa doutrina ou ideia da retribuição, que nós conhecemos tão bem. Quando nós somos tentados a reduzir todas as questões ao nosso redor a ideias populares como: aqui se faz, aqui se paga. Você colhe aquilo que você planta. Essas ideias, elas podem até possuir em algum momento raízes bíblicas. São fundamentadas em textos bíblicos, a lei da semeadura. O problema é quando achamos que esta lógica explica tudo. O problema é quando nós acabamos míopes para entender que muitos problemas e dificuldades ultrapassam aquilo que nós entendemos como causas nessa vida. Quando não vemos que este aspecto é apenas parcial. Sofrer por algo que eu fiz é verdadeiro, está na Bíblia, mas nem sempre eu estou sofrendo por algo que eu fiz. Quando nós não entendemos que a vida e o relacionamento com as pessoas ao nosso redor é muito mais complexo do que aquilo que nós costumamos a imaginar e a pensar, nós vamos ter problema. O que o livro de Jó vai nos desafiar é ter uma lógica maior do que a que nós normalmente temos, é ir além de uma lógica humana. Procurar no livro de Jó uma resposta simples à questão do sofrimento deixará você desapontado, que você não vai encontrar. Para entender Jó, nós precisamos falar um pouco do estilo do livro, da estilística, da literatura deste livro. São 42 capítulos. Muitos erros acontecem nos livros poéticos, acontecem na interpretação de Jó, por não entender a literatura de Jó. O livro de Jó não deve ser classificado como um livro da história de uma família, o livro da história de um homem. Não é um livro histórico. Nós dividimos a Bíblia em diversas categorias literárias.
nós temos o Pentateuco, que são os livros da lei, nós vamos ter os livros proféticos, nós temos os livros históricos e nós temos os livros de sabedoria ou os livros de poesia. O livro de Jó, por mais que pareça ser um livro histórico, na realidade é um grande equívoco, é um erro. O livro de Jó faz parte do que nós conhecemos como livros poéticos do Antigo Testamento. Nós precisamos ler Jó como se lê poesia. É interessante entender isso. Temos basicamente 5 livros nessa categoria de livro sapiencial, de livro poético: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Sendo assim, ao abordar e tratar do livro de Jó, nós temos basicamente uma obra que visa nos ensinar o viver bem, a sermos sábios. Este é o propósito do livro de Jó. E nós teremos exemplos de pessoas que não são sábias, para justamente nos confrontar a respeito de como lidar com um problema. Nós seremos expostos a um cenário onde a experiência de um homem, a sua trajetória, nos ensina a viver no mundo quando os nossos conceitos já não funcionam, quando a nossa lógica é quebrada. Jó visa responder: como viver bem quando a vida não parece mais fazer nenhum sentido? Como podemos ser sábios diante da dor, da tragédia, do dilema? Como Deus espera que nós nos posicionemos diante das dificuldades? Tudo isto o livro de Jó visa responder. O livro de Jó ele é classificado como um livro poético. A poesia hebraica ela é diferente da poesia grega, da poesia portuguesa, por exemplo, da língua portuguesa. A poesia judaica ela servia como uma espécie de filosofia de vida. Ela visa trazer verdades éticas para nós. Como viver bem, como viver de maneira a ser considerado sábio por Deus. E isto a poesia visa ensinar. As nossas poesias, nós temos uma grande carga vinda do grego, do latim. As nossas poesias já são bem mais abstratas, não tratam muitas das vezes com verdades, mas a poesia hebraica sim trata com verdades, mas verdades que lidam com a ética do povo. A busca do livro de Jó é pela sabedoria. O que nós buscamos no livro de Jó é como ser sábio, é não cair no erro de um tolo que não consegue entender e conceber que muitas das vezes não temos a resposta por conta de Deus, não levamos Deus em consideração nas nossas situações de dificuldades, e esta é a postura e o entendimento de um tolo. Jó não está tão preocupado em explicar para nós o problema do mal, e sim como vivermos diante da manifestação do mal, como nós devemos nos portar, como nós devemos aconselhar, como nós devemos encarar o sofrimento em nossas vidas, como viver quando a lógica humana for destruída. O sábio para Jó é aquele que entende mais do que os olhos físicos podem perceber, é aquele que leva em consideração a esfera espiritual, é aquele que enxerga o agir e o plano de Deus em toda situação. É sábio aquele que entende que Deus é soberano e que muitas respostas estão restritas em Deus, ocultas em Deus, e que nós não saberemos essas respostas. Nem por isso devemos nos frustrar, nos decepcionar, mas devemos nos voltar para Deus em adoração, em reconhecimento à sua grandeza. É sábio aquele que detém os lábios, que contém os lábios, que é prudente, que não fala daquilo que não sabe, que não se arrisca a dar um laudo daquilo que ele não tem entendimento. O livro de Jó é o que classificamos como drama poético. É um drama que está se utilizando da literatura poética.
a curiosidade do livro é a seguinte, e isso faz toda a diferença na maneira de entender o livro. Os capítulos 1 e 2 do livro de Jó e o capítulo 42, do versículo 7 ao 17, é uma prosa. Então você tem aí uma narrativa através de diálogos. Então você tem aqui uma cena sendo construída, capítulo 1, capítulo 2 e o finalzinho do capítulo 42. Do capítulo 3 até o capítulo 42, verso 6, nós temos poesia. Então nota aí a riqueza do estilo literário que nós encontramos em Jó. Se nós não entendermos isto, nós corremos o risco de transformar todo o livro em poesia. É um erro. Ou nós corremos o risco de transformar todo o livro em um dado histórico. É outro erro. Então é um misto aqui de riquezas literárias. Ele começa falando da história de um homem, uma história verídica, narrando um fato, narrando um evento, até o capítulo 2. Depois nós temos toda uma poesia sendo construída até o capítulo 42. Por isso nós não estaremos abordando durante essa série versículo por versículo de todo o livro de Jó. Nós vamos estudar basicamente o capítulo 1 e 2. Nós vamos estudar algumas sessões, macro sessões dos versículos 3 até o início do 42, e nós vamos estudar o finalzinho do livro de Jó. Além de nós precisarmos entender essa estrutura literária do livro para não cair em erro, é necessário também nós termos um plano de fundo, para quando nós começarmos a tratar do assunto, você está entendendo. Algumas informações acerca da obra, que entendo ser uma informação relevante. Primeiro, é importante você notar que o livro de Jó carrega o nome do protagonista, do personagem principal, assim como vários livros têm o nome de personagens principais. Jó também acontece assim. Há uma grande luta para saber quem escreveu o livro de Jó. Muitos atribuem o livro de Jó a Moisés. Moisés teria escrito o Pentateuco, alguns salmos e o livro de Jó. Outros afirmam que foi o próprio Jó. De fato, nós não temos como saber exatamente quem escreveu o livro. Nós normalmente entendemos que foi o próprio Jó, até pelas informações que nós temos desse protagonista no livro, mas nós não temos como ter certeza disso. O nome Jó tem basicamente dois significados. O primeiro é perseguido, aquele que é perseguido. Jó se vê assim em muitos momentos, como alguém que está sendo perseguido, como alguém que está sofrendo, padecendo, sofrendo nas mãos do adversário, nas mãos de Satanás, e até mesmo Jó, em alguns momentos, se vê perseguido pelo próprio Deus. O nome de Jó significa perseguido. O nome de Jó também pode ser entendido a partir do árabe como aquele que se arrepende, aquele que se arrependeu. Eu entendo que o melhor entendimento é justamente aquele que está padecendo, aquele que está sendo perseguido. Esse nome tem tudo a ver com a trama que foi construída, onde Jó se sente perseguido, onde Jó se sente injustiçado. Quanto aí à data da composição do livro, nós temos também algo bem curioso. A nossa Bíblia coloca Jó antes do livro de Salmos. Quando nós vamos abrir Jó, nós vamos para Salmos e encontramos então Jó. Por quê? Por que Jó está antes do livro de Salmos? Sei lá, pastor, ninguém nunca me fez essa pergunta. Nós temos uma sequência: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. O que é que significa? Os livros poéticos, os livros de sabedoria. Jó é colocado nesta bateria de livros por causa da sua literatura, simplesmente por causa disso. Nós não temos na Bíblia uma ordem cronológica dos livros. E isto pode dificultar bastante o nosso entendimento, a nossa leitura da Bíblia. Nós começamos a ler e nós achamos, olha, agora chegamos em Jó.
mas não é uma ordem cronológica. Aqui foi uma diferenciação a partir da literatura do livro. Quanto à data de composição do livro de Jó, nós estamos provavelmente diante do primeiro livro escrito da Bíblia. Jó provavelmente foi escrito antes de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia seria Jó. Muitos estudiosos entendem assim. Não sabemos se de fato Jó é o primeiro livro a ser escrito, mas o que nós temos certeza e convicção é que ele é um dos primeiros livros a ser escrito. Isto é fato. O cenário montado no livro de Jó aponta para a época dos patriarcas, aponta para o livro de Gênesis. O ambiente, os costumes que nós vamos encontrar no livro de Jó corresponde ao período histórico que é anterior à nação de Israel. Ou seja, ainda não existia nação de Israel quando o livro de Jó foi confeccionado. Nós temos alguns indícios para isso. O nome de Deus em Jó é importante. Deus no livro de Jó constantemente é designado pelos nomes El, Eloá, Elohim, as formas hebraicas, consideradas aí as formas mais antigas de se referir a Deus. Nós falamos muito do El Shaddai. O que é que significa Shaddai? El Shaddai, o Todo-Poderoso. E essa expressão, que é classificada como uma expressão antiga, até arcaica, ela aparece 31 vezes só no livro de Jó. Por que isso é importante? Porque no restante de toda a Bíblia só aparece 16 vezes. Então o livro de Jó aparece basicamente o dobro das vezes neste Deus Todo-Poderoso. E isto é uma marca, é um destaque. É assim que nós devemos entender Deus a partir do livro de Jó, como o Todo-Poderoso, como aquele que realiza aquilo que ele bem entende e bem deseja. A idade de Jó também é um indício da antiguidade do livro. Abre em Jó 42, vá para o finalzinho do livro de Jó, 42, versículos 16 e 17. Livro de Jó 42, versículo 16 e 17. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. O que nós temos aí como informação? Depois de tudo o que Jó passou, ele ainda viveu 140 dias. Nós não sabemos exatamente a idade que Jó tinha quando tudo começou a desmoronar na sua vida. Considerando o número de filhos, Jó tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, e todos já eram adultos. Nós podemos entender Jó aí na casa dos 50, 60 anos de idade, também por toda a riqueza que ele já acumulou. Isso significa que Jó, no final do livro, ele tem aproximadamente 200 anos. E as pessoas alcançaram essa idade na época de Abraão. Se você começa a ler Gênesis, você vai vendo que houve um período onde a idade das pessoas era uma idade bem avançada. Depois você tem uma redução desta idade. No livro também não há menção da nação de Israel, você não vai encontrar em momento nenhum, nem da Torá, nem da lei de Deus. Então 42 capítulos, mas nós não notamos a especificação das tábuas da lei, nem da nação de Israel. Nos dias de Jó, também é importante notar que não havia ainda sistema de sacrifício centralizado num tabernáculo ou num templo. Serviços sacerdotais dos descendentes de Arão, por exemplo. Como nós sabemos disso? Porque nós não encontramos templo, nós não encontramos tabernáculo, nós não encontramos sacerdotes,
mas nós encontramos as mesmas práticas de sacrifício que nós vemos no livro de Gênesis, em que o patriarca, ele mesmo sacrificava. Como chefe de sua família, ele agia como uma espécie de sacerdote de sacrifícios e orações por sua família. É interessante entender onde Jó aprendeu a sacrificar a Deus. Não existia lei ainda. A lei de todos os sacrifícios não existiam ainda. Então muitas informações bíblicas são nos dadas e nós não temos a completa informação. Por exemplo, Noé, ao sair da arca, o que ele faz? Ele faz um sacrifício. E é interessante que os animais que entraram na arca já são classificados como animais puros e animais, mas esta nomenclatura é a nomenclatura da lei. Mas você já nota que existia essas informações mesmo antes da lei. E você vai notar então algumas práticas sacrificiais no livro de Gênesis. É isso que nós encontramos também em Jó. O próprio Jó sacrificando a Deus em favor de seus filhos. Quem é este Jó que nós vamos estar estudando, que nós vamos estar notando o desenvolver na sua vida? Nós temos algumas informações sobre Jó. E as informações que nós temos em Jó, logo aí no primeiro capítulo, segundo capítulo, são informações marcantes e repetitivas. Nós já temos aprendido que a repetição é enfática. E nós temos aqui a repetição para você entender quem é Jó. E te fazer pensar no sofrimento dele a partir de quem ele é. Nota o que é dito aí no versículo Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nota que descrição rica e forte sobre o caráter deste homem. Nós vamos ter informações sobre a sua vida financeira, sobre a sua profissão, sobre os seus bens, mas as informações mais importantes que nós temos no livro são as suas informações de caráter, de vida espiritual, por isso elas são enfatizadas. Nota que nós vamos ter essa mesma informação no versículo 8. Nota aí comigo, no diálogo agora entre Deus e o adversário, Satanás. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Nota que informação importante, vinda direta dos lábios de Deus. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mesma repetição. Ninguém se compara a Jó. Veja comigo também capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós precisamos entender tudo o que vai acontecer na vida de Jó a partir desta descrição, a partir da descrição de um justo, de alguém que ama a Deus, que teme a Deus, que tem uma vida séria diante de Deus. Esta é a descrição que nós temos aqui no livro de Jó. Um homem que guarda os seus pés do mal.
É interessante que você vai encontrar tanto no capítulo 2, versículo 3, como no capítulo 1, versículo 8, a informação de que ele é o meu servo. Viste o meu servo Jó. Então, o próprio Deus colocando Jó numa posição de reconhecimento, numa posição de elogio. Você já imaginou receber esses elogios dos lábios do próprio Deus? Como Deus olha para a sua vida? Será que Deus pode dizer da sua vida, essa noite, olhando para você, você é uma mulher íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal? Será que Deus pode dizer para Satanás, olha o meu servo Carlos, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Esta deve ser a nossa posição. É assim que Deus deve nos ver. É assim que as pessoas devem nos ver. Como homens que buscam a vontade de Deus, que levam a vida cristã a sério. Será que é assim que Deus tem visto o nosso dia a dia, a sua vida no trabalho, a sua vida na sua família, na sua casa, em quatro paredes, nos seus negócios? Será que Deus pode dizer de você que você é íntegro, reto, temente a Deus? Você teme a Deus? Você realmente teme a Deus? Precisamos nos identificar com Jó. Precisamos almejar que Deus nos veja a partir deste ponto. E é interessante que é por Jó ser justo, ser um homem íntegro, temente a Deus, que ele vai ser perseguido por Satanás. Interessante pensar desta maneira, desta forma. A perseguição vem para aqueles que são sérios, para aqueles que vivem para Deus, para aqueles que amam a Deus, que guardam os seus pés do mal. É isso que está acontecendo na vida de Jó. Além de todas essas descrições, nós vamos notar Jó sendo ainda citado 2 vezes no Antigo Testamento. Todas as vezes que Jó é citado como um exemplo aos lábios de Deus, aos lábios das pessoas que estão ao seu redor. Nota o livro de Ezequiel citando Jó. Ezequiel capítulo 14. Avança um pouquinho aí nos profetas. Ezequiel capítulo 14. 2 vezes só neste capítulo Jó é citado. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Falando sobre o castigo de Deus sobre os ímpios, Deus vai dizer o seguinte: ainda que estivesse, versículo 14, estivessem no meio dela, no meio da cidade, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Versículo 20, nós temos basicamente a repetição desta mesma frase. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Jó sendo reconhecido como um homem justo, como um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Jó também é descrito no livro como um homem rico, como um homem abastado. Toda essa descrição de bens, camelos, jumentas, toda essa descrição antiga aponta para um homem muito poderoso, muito rico na sua época. O equivalente para os nossos dias seria um homem com muitas casas, muitos carros, muitas chácaras. Então este seria o equivalente econômico para os nossos dias. É interessante Jó ser descrito como um homem abastado, como um homem rico, porque muitos acreditam que um servo do Senhor não pode ser rico sem roubar. Um servo do Senhor não pode ser rico sem que cometa abuso, sem que seja um homem íntegro. Jó é um homem riquíssimo,
riquíssimo, e é um servo do Senhor íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele era o homem mais rico e poderoso da sua época, do Oriente. Esta é a descrição a respeito deste servo de Deus. Note, meus amados irmãos, que o dinheiro não precisa nos afastar de Deus. Esta é uma verdade tão profunda e tão rica, porque muitas das vezes basta uma bênção maior em minha vida, basta que eu consiga prosperar um pouco, que eu já me afasto de Deus. Parece que nós não concebemos riqueza e integridade, temor a Deus na mesma pessoa. Mas o que nós encontramos? Um homem que não se afastou de Deus por conta das bênçãos materiais que recebeu do Senhor. O dinheiro não precisa ser o nosso Deus. O dinheiro não precisa ser o nosso ídolo. Podemos ter um relacionamento correto com o dinheiro, se tivermos um relacionamento correto com Deus. Não podemos inverter. Se nós tivermos um relacionamento errado com o dinheiro, sempre é porque temos um relacionamento errado com Deus. Sempre vai nos levar a uma visão de idolatria. Mas quando nós somos um homem, uma mulher com integridade, com vida em Deus, um homem que tenta agradar a Deus, o dinheiro não nos corrompe. Nós acabamos muitas das vezes achando que basta alguém ganhar algum dinheiro a mais que vai se corromper. Nós não precisamos entender desta maneira. Não é o dinheiro que nos afasta de Deus. Muitas das vezes quem recebe dinheiro já estava afastado de Deus. É um homem que não é temente a Deus, que não é íntegro, que não é reto, e porque recebeu o dinheiro, usou contra o próprio Deus, usou contra o reino de Deus. Jó é um homem rico, riquíssimo, o homem mais rico do Oriente, e este homem é servo de Deus. E quem diz isso? É o próprio Deus. Podemos ter dinheiro e ser um grande servo de Deus. Esta é a verdade que nós encontramos aqui em Jó. E é interessante que Satanás vai até usar desta bênção de Jó para poder então mostrar que ele era o preferido de Deus, né? Que ele está recolhendo de Deus algumas benevolências a mais. Jó também tinha uma família muito próspera, uma esposa e 10 filhos. O que isso significa no Antigo Testamento? Filhos no Antigo Testamento são bênçãos do Senhor, é herança de Deus. Encontramos várias vezes no Antigo Testamento mulheres estéreis que não podem ter filho, como amaldiçoadas por Deus do Antigo Testamento, e aquelas que poderiam ter muitos filhos como abençoadas por Deus. Muitas das vezes a bênção no Antigo Testamento é descrita por filhos, porque os filhos ajudavam a proteger a casa, os filhos ajudavam a fazer com que os bens prosperassem. Então nós temos aqui em Jó um homem muito abençoado em quesito de família, uma esposa, 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Jó se destaca por ser um pai preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Notaram? Ele está sempre preocupado em como seus filhos estão levando a vida, no relacionamento dos seus filhos com Deus. Jó sacrifica em favor dos seus filhos, porque talvez seus filhos tenham pecado contra o Senhor em algum momento de euforia, de alegria. Jó se mostra como um exemplo de pai, um pai espiritual, um pai cuidadoso, que se preocupa com aquilo que de fato é importante na vida de um filho. Aquilo que tem de mais importante na vida dos nossos filhos é eles não pecarem contra Deus, eles não se desviarem do Senhor. E Jó está preocupado com isso. Jó
continuamente se coloca na presença de Deus. Viram isso no versículo 5? Continuamente ele está sacrificando em favor de seus filhos, uma preocupação contínua com a vida espiritual de seus filhos. Seu relacionamento com o Senhor é um relacionamento exemplar. Essa é a descrição deste homem. Um homem elogiado pelo próprio Deus, reconhecido pela comunidade, um homem abastado, riquíssimo, abençoado, com uma família próspera, um homem que se quebranta diante de Deus em favor da sua família, em favor dos seus filhos. Este é Jó. Quando nós olhamos para um homem tão fiel, tão íntegro, nós começamos a pensar, como um homem desse pode sofrer? E esta é a grande crise do livro. O livro, ele faz essa descrição tão forte, tão rica, para que nós possamos entrar numa crise e possamos entender algumas verdades. O livro começa destacando o caráter deste homem, a honestidade deste homem, e essas qualidades nos levam a imaginar um homem que de fato não vai padecer, não vai sofrer, porque se existe um homem que merece só ser abençoado, este é Jó. Ele só faz aquilo que agrada a Deus, ele se desvia do mal, ele cuida da sua família. Então, na nossa lógica, muitas das vezes linear, tudo que ele faz merece então ser recompensado por Deus, e ele vai ser recompensado. Nós muitas vezes pensamos assim, nós fazemos e achamos que aquilo que nós fazemos vamos ser recompensados, e quando essa lógica quebra, nós entramos em crise. Pastor, estou vindo para a igreja, estou me sacrificando em prol do reino de Deus, estou ofertando para missões, estou fazendo tudo aquilo que eu deveria fazer em casa, cuidando da minha esposa, cuidando dos meus filhos, lendo Bíblia, orando, e agora eu recebo um laudo de câncer. Como pode? Como pode? E nós entramos em crise. Por quê? Porque a nossa lógica é que nós deveríamos ser recompensados o tempo inteiro, que nós deveríamos colher sempre aquilo que é bom. Por quê? Porque nós estamos tendo um bom comportamento, o comportamento de um bom garotinho que passou por média durante todo o ano e no final do ano tem que ganhar uma bicicleta. Porque nós nos esforçamos e passamos por média. E quando eu me esforço, passo por média e a bicicleta não vem, a gente entra em crise. Como assim? Não faz sentido. Estava na tua casa, Senhor. Estava domingo à noite na casa de Deus e a minha casa sendo assaltada. Tomara que não seja o caso de ninguém, né? Mas aí nós chegamos em casa e nós temos lá nossa casa assaltada e nós entramos numa crise enorme. Como é que pode? Eu estava na casa de Deus. O que é que nós estamos fazendo com essa lógica? Nós não deveríamos ser assaltados porque nós estávamos na casa de Deus. O que é que nós deveríamos? Nós fizemos a nossa parte, Senhor, e o Senhor tem que fazer a sua parte. A minha parte é vir para a igreja, a sua parte é cuidar da minha casa. Nós temos uma lógica assim bem linear das coisas. E o livro de Jó ele quer quebrar tudo isso. Ele quer dizer, não funciona assim. E como funciona? Aos moldes de Deus, do jeito de Deus. E nós não vamos conseguir entender todas as coisas. O livro de Jó traz essas características, essas ênfases, para que essa tensão surja durante todo o livro. A ideia é levantar para nós o seguinte dilema: pode um homem justo como Jó sofrer? Pode. É justo Jó sofrer? Um homem como Jó, que vive para Deus, não deveria sofrer? Faz sentido, humanamente falando, a tribulação e o sofrimento de Jó? Esta é a crise dos amigos na vida de Jó. Não faz sentido, não faz sentido. Normalmente nós esperamos que o sofrimento siga a lógica humana. Mas deixe-me te dizer
que o sofrimento segue a lógica de Deus, que a tribulação e que a dor na nossa vida segue a lógica de Deus, e nem sempre Deus nos comunica como de fato é o plano dele. Muitas das vezes o sofrimento é uma obra de Deus para a glória dele. O sofrimento na nossa mente sempre é consequência de atos pecaminosos, mas biblicamente não é assim. O que vemos em Jó? Jó é a quebra do padrão, um padrãozinho que nós construímos. Interessante, se Jó for o primeiro livro da Bíblia, é um padrão que se perpetua por praticamente 2000 anos de história. Continuamos pensando muitas das vezes no mesmo padrão dos amigos de Jó, no mesmo padrão de causa e efeito, causa e consequência que encontramos no livro. Mas o povo de Deus precisa pensar diferente, porque se nós não entendermos a Bíblia como ela de fato é, às vezes a explicação do espírita pode aparecer ou aparentar ser melhor do que a nossa, porque as nossas explicações estão rasas e defeituosas, porque as nossas explicações para o mal não estão, na realidade, respondendo ao coração do homem, e nós precisamos explicar todo este dilema, todo esse problema, de acordo com o que a Bíblia nos revela, não simplificar o que é complexo, porque de fato o sofrimento, a tribulação é complexo. Jó é justo, Jó é temente a Deus, e Jó provavelmente é o homem que mais sofreu na Bíblia. Vou repetir: Jó é justo, Jó é temente a Deus. Isto não isentou Jó do sofrimento. Provavelmente é o homem que mais sofreu na Bíblia. Ser justo, ser íntegro, ser temente a Deus, se desviar do mal, não nos blinda a ponto de nada nos atingir. Isto é uma teologia errada, equivocada, resultado dessa tal teologia da prosperidade. Nós sofremos e padecemos justamente porque somos justos, justamente porque somos servos de Deus. Padecemos e sofremos por guardar a nossa vida íntegra, e a perseguição de Satanás se levanta contra nós, e se levanta de maneira muito forte. Como entender o sofrimento do justo? Como entender esse dilema para que nós possamos lidar de maneira sábia quando nós formos atingidos pelo sofrimento? Nós precisamos guardar essas verdades no coração para os momentos de dor, para os momentos de luto, para os momentos onde estivermos de frente de um caixão numa funerária, para nós não nos desesperarmos sem uma teologia, sem uma base, para que nós não tenhamos uma mente rota, rasa, para que nós não venhamos agir como tolos quando precisarmos ser sábios, tanto para aconselhar o outro, quanto, meus amados irmãos, para lidar com os nossos próprios dilemas e dificuldades. Quantos conselhos tolos nós encontramos quando estamos passando por dificuldades? Quantas pessoas têm uma lógica completamente errada e equivocada? Quantas respostas fáceis nós temos para os problemas dos outros? E a vida é tão mais complexa, a vida é tão mais difícil, e é tudo isso que nós vamos encontrar no livro de Jó. Como entender o sofrimento do justo? Este é o assunto que nós iremos nos debruçar, que nós iremos buscar entender, buscar compreender a partir deste livro. A partir do próximo domingo, nós damos continuidade e vamos aprofundar um pouco do sofrimento do justo Jó. Vamos orar. Deus amado, é com muito temor e tremor que me deparo com este livro tão rico, com situações tão difíceis que passamos na vida. Somos tão tolos de querer sempre ter uma resposta fácil para aquilo que é tão complexo.
Nos ajuda, Senhor, porque o livro de Jó nos foi dado para que sejamos sábios. É uma literatura sapiencial. Que nós possamos nos tornar sábios a partir desse exemplo, a partir dos diálogos que vamos encontrar, a partir de todo o sofrimento, de todas as confrontações, principalmente a partir das situações reais da nossa vida.